Now you can do it. Okay, welcome everybody. Sorry for the delay. We are happy to have everyone here. Nós somos felizes de ter todos aqui. This is a big moment É um momento muito grande for both Jim and Rita. para tanto o Jim e a Rita. And so, what I want to say briefly is that O que eu quero falar bem rápido é que we are doing what Jesus told us to do. nós estamos a fazer o que Jesus nos mandou fazer. Because Jesus told us to go and to baptize Porque Jesus mandou a gente ir e batizar and make disciples. e fazer discípulos. And so this is an important thing that Jesus told us to do. Então isso é algo importante que Jesus nos mandou fazer. The second reason why we do it O segundo motivo que nós fazemos isso is because Jesus was baptized. é porque Jesus foi batizado. So we're following what Jesus did. Nós estamos a seguir o que Jesus fez. So the important thing to realize is that it's not about the water. E a coisa importante a lembrar é que não é sobre a água, It's what happened within the heart. é sobre o que aconteceu dentro do coração. So this is what Jim and Rita are going to share É isso que o Jim e a Rita vão falar about their testimony. sobre o testemunho. So this is very important. So baptism É algo muito importante. Então, o batismo symbolizes going under the water in death, significa, o batismo significa ir embaixo da água, em morte, and then we're raised in new life. e depois levantar numa nova vida. So how I don't know the translation for this word. How important it is that tomorrow is going to be Resurrection Sunday. Então, quão importante é que amanhã vai ser o domingo da ressurreição. So we celebrate the resurrection of Jesus. Então, nós comemoramos a ressurreição de Jesus. So today we celebrate the resurrection of Jim and Rita. Então, hoje nós comemoramos Amém. a ressurreição de Jim e Rita. Under the water and new life, up to new life. Debaixo da água até uma nova vida. So I'm going to invite Rita to come Então vou convidar aqui a Rita para vir and to share her testimony. e ela vai compartilhar o testemunho dela. So first of all, Então, primeiramente, obrigado. thank you for being here. Obrigado por estarem aqui hoje. First, I also want to share a photo, and I'll pass on because I want everyone to see. Eu quero primeiro mostrar uma imagem, uma foto que eu quero que todos vejam e eu vou passar aqui. So this is me when I was a baby, and this is my first baptism. Essa era eu quando era um bebê e era o meu primeiro batismo. So I was baptized by a Catholic priest, Eu fui batizado por um padre católico and I will tell you my journey e eu vou falar para vocês da minha jornada, from here desde aqui to here. até agora. So, and I wrote it because I wanted to make sure I wouldn't forget. Então eu escrevi para ter certeza que eu não iria esquecer. So I've always been a very curious girl. Eu sempre fui uma garota muito curiosa. And deep inside, from E lá no fundo, a very young age, desde muito cedo, muito nova, I started to search for a God that I thought I knew. eu sempre estava procurando por um Deus que eu pensava que eu sabia. But in reality, I didn't, as I know today. Mas na verdade, eu não conhecia ele como eu conheço hoje. And so I started as a teen, looking everywhere Então comecei como uma adolescente procurando em todos os lados, and everywhere. todos os lugares mesmo. I've done Haiti, Eu fiz, I've done mediumship courses, eu fiz questão assim, curso de I've done astrology, eu fiz astrologia, I've done numerology, eu fiz numerologia, I've done aura reading, eu fiz leitura de aura. aura, I've done astral traveling, eu fiz viagens
atrás, I was an expert in channel. eu era um expert em canais. I became an expert of the occult. Eu virei expert no oculto. But every time, Mas todas as vezes, the more I learned, quanto mais eu aprendia, the more confused I was. eu ficava cada vez mais confuso. The more noise I was getting like. E mais barulho de fundo que ficava na minha cabeça. Because from all these different areas, Porque por todas essas áreas diferentes, they're not true. So Elas não são they have verdade. conflict. então elas tinham conflitos. So there were so many entities to pray for. Então tinham tantas entidades diferentes para eu orar para. And after all, what they all tell me E no final das contas, o que todos esses me falavam, is that I had a mission on earth and I had the power to create my own reality. era que eu tinha uma missão na Terra e eu tinha o poder de criar minha própria realidade. It was a lot of illusions, a lot of lies. Eram muitas ilusões, muitas mentiras. It was a search for something that truly didn't exist. Era uma procura, uma busca de algo que realmente não existia. I've wasted thousands of euros Eu desperdicei milhares de euros in search for answers, procurando respostas to heal an empty heart. e para poder curar um coração vazio. Today I know that God truly never went. Hoje eu sei que Deus realmente não foi um inimigo. But I also want to let you know that I have seen, I've heard, and I've been touched by the dark forces. Mas eu também quero falar para vocês que eu ouvi e eu fui tocado por essas forças. Now, so this was my life. Mas então essa era a minha vida. I'm going to tell you what happened and where I am today. Então agora eu vou explicar o que aconteceu e onde eu estou agora. So what happened? Very simple. Então o que aconteceu é muito simples. I had a friend Eu tinha um amigo that teaches in the church, que ensinava na igreja and one day she gave me a Bible. e um dia ela me deu uma Bíblia. Because out of nothing, she said, Porque no meio do nada ela falou. I think I have the answers for you. And she didn't know what. Ela falou, eu acho que eu tenho as respostas para você. E ela nem conhecia a minha Bíblia. And she gave me her own Bible, which is full of notes and highlights, a well-traveled. E ela me deu a própria Bíblia dela, que estava cheia de coisas destacadas e notas importantes. So I never opened that Bible, Mas eu nunca abri aquela Bíblia. but it was enough to change my life. Mas foi suficiente para mudar a minha vida. I had the Bible in my car for 1 month, Eu fiquei com aquela Bíblia no meu carro por um mês. and in that month, E I naquele met mês someone eu conheci that alguém is now here with me today que and has guided me in this transformational path. e com essa Bíblia nesse carro eu conheci alguém que agora está aqui com a gente, que pode fazer parte do meu caminho. And I have decided that I want to follow Jesus. I'm reading his word. I am in the beginning of the Bible, so this is a very recent Eu talk about me. decidi que eu ia seguir Jesus. Eu estou no início do meu caminho, da minha jornada. And so what I wanted to share is that the Bible is so powerful that I do not even have to open. O que eu queria falar é que a Bíblia é tão poderosa que eu nem tive que abrir ela To change my life. para mudar a minha vida. And so, where am I today? Então, onde que eu estou hoje? So, for the first time, I feel free Então, pela primeira vez eu me sinto livre, because I do not feel the pressure of having a purpose, having a mission. porque eu não sinto mais a pressão de ter que ter um propósito, uma missão. I have decided to deliver my life fully to Him. Eu decidi dar a minha vida Amém. completamente para Ele. I'm not the God. Eu não He is sou the God. Deus, Ele é o Deus. And so He is in charge. Então, Ele que manda. And slowly, E aos poucos eu sei. I know He's listening and He's giving me the answers I need. Eu sei que Ele está ouvindo e Ele vai me dar as respostas que eu preciso. And I know He will do the best for me. E eu sei que Ele vai fazer o melhor para mim. So today my heart is in peace and full of love. Então hoje meu coração está em paz e cheio de amor. Amém.
Ask the neighbors if you can do that. All right. It has been awesome to work with Rita. Foi incrível trabalhar com a Rita. When she came the first time, Quando ela veio pela primeira vez, and I asked her the question, "Have you ever given your life to Jesus?" e eu fiz a pergunta para ela, você já deu a sua vida para Jesus? And she said no. E ela falou que não. So I said, "Let's do it now." Well, first of all, I asked her, "Do you want to give your life to Jesus?" Então primeiro, na verdade, eu perguntei, você quer dar a sua vida para Jesus? And she said yes. E ela disse que sim. So through the process, through time, Então, através do tempo, we have been doing discipleship together. nós fizemos um Jim discipulado. and I, as promised. A Rita fazendo. So this is I count this a great privilege Então, isso para mim é um grande privilégio. that we get to do this with Nós her. podemos fazer isso aqui. Yeah. Solid. Sit down. All right. Rita, do you confess Jesus Christ as Lord? Rita, você confessa Jesus Cristo como Deus? And you have committed your life to Jesus. E você deu a sua vida para Jesus. And you are going to follow Jesus for the best of your ability. the E rest of você your life. vai seguir Jesus com a melhor das suas habilidades. Then, by the power Então, vested pelo in me, poder, I now baptize you eu te in the batizo name of no Jesus, nome de Jesus, in the name of the Father, no and nome the do Son, Pai, and the do Holy Filho e do Spirit. Espírito Santo. She freezes to death. She runs to the bathroom. Ela corria pra casa de No, banho. no, I'm gonna send you. Okay. Eu vou assistir. Very tough. If you give this towel to her as well, there's an extra one, and I have one in my towel. Okay. So Jim and Rita came at the same time. Então, To the Life Church? no mesmo tempo para Life Church. Okay, and so Jim, I'm gonna let him share his testimony with Então you. agora o Dino eu vou deixar ele compartilhar o testemunho dele. I'll try and not speak too much and keep so just give me a tab if I'm Eu going too vou fast. tentar não falar muito rápido. I'll also keep my testimony as short as I can because I know it's cold. Eu também vou deixar o testemunho mais curto possível, porque eu sei que está muito frio. So, couple of stages. I grew up Então, algumas religious. partes eu cresci. My father was a pastor, Meu pai era um pastor, but because of things happening with my parents, the church, mas a por lot of causa de things in algumas life, coisas que aconteceram com meus pais, com a igreja, muitas coisas na vida, I grew away from God. eu cresci longe de Deus. And I think the best term, and I don't know if you can translate this, is that I ghosted God. Like, God was calling, but I was like, Eu não sei como é que você traduz isso, mas eu dei um vácuo em Deus. He was always in my life, but I was like, Ele estava sempre na minha vida, mas eu estava assim, And luckily, and I got to really thank my parents, and I think they're watching. E eu I've tenho got to, que agradecer muito meus pais, eu acho que eles estão assistindo. that they brought me up the way they did, that I never strayed too far. Da forma que eles me ensinaram, que eu nunca me distanciei muito. That all that came to a culmination where I was at the lowest point in my life. E tudo isso veio chegou num ponto que eu estava no ponto mais baixo da minha vida.
thinking I could do it alone. I didn't need God per se, or Que not. eu pensava que eu conseguia fazer isso tudo sozinho, que eu não precisava de Deus. But clearly I was wrong. Mas Luckily I eu was wrong. claramente estava errado, e ainda bem que eu estava errado. And at my lowest point, and since they're children, but Porque I'm sure no some of you ponto can imagine, mais profundo que eu estava, eu tenho certeza que alguns podem imaginar, I basically said to God, I said, eu basicamente disse para Deus, I don't see a reason why I should still be here. So please, if eu there falei, is, eu não vejo uma show razão me. do porquê que eu estou aqui. Então, se tiver uma razão, me mostre. Because I had nothing, everything looked like it was falling apart. Porque eu não tinha nada, porque tudo parecia que estava caindo aos pedaços. But right when I needed it, I got a place to stay, Mas assim que eu precisava mais, eu tive um lugar para ficar. I got a job, Eu tive um emprego and I got a way to stay here to stay with my child. e eu tive uma forma de ficar com meu filho. On top of that, I met Rita, E em cima disso eu encontrei a Rita. and the first question she asked me, E a primeira pergunta que ela fez para mim: are you a man of faith? você é um homem de fé? And that started our journey back to God together. E isso começou a nossa jornada de volta para Deus juntos. And roughly, that's before I met Rita already, E antes de eu conhecer a Rita, né, I made God a few promises. I said eu fiz para Deus algumas promessas. Eu falei para Deus that one, I can't do this alone, que and I eu não don't want posso to do fazer this isso alone. sozinho e que eu também não quero fazer isso sozinho. So only with you, Então só com Deus. you will always be my number one. Você vai sempre ser a minha primeira prioridade número 1. And no matter how much I sin or how much I'm ashamed of my sin, E I não will never, importa o quanto mais eu tenho pecado e quanto mais vergonha eu tenho no meu pecado, it will never stop me from coming to you again. nunca vai me parar de ir atrás de você. And I wouldn't be here E eu não estaria aqui if God hadn't interfered. se Deus não tivesse interferido. So I've made a commitment to God to everything that I do. I want to be to the glory of God. Então eu fiz um pacto, assim, algo para Deus, assim, que eu quero fazer tudo para Deus. And since I made that decision, E desde que eu fiz essa decisão, so many spectacular things have tantas happened coisas muito espetaculares aconteceram comigo. that a lot of you know about, Que muitos de vocês or sabem, maybe even part of. ou sabem alguma parte. And my life has been so much better. A minha vida tem sido tão melhor. Happiness, nowhere, Felicidade no meio do nada. and everything is looking positive, whereas before Tudo everything was está negative. parecendo positivo em contraste com o passado, que antes tudo parecia negativo. I had a lot of anger inside of me, for example, Eu tinha muita raiva dentro de mim, por exemplo, against the world, against contra o people, mundo, contra as because pessoas. things didn't go my E way, as coisas não aconteceram da forma que eu queria. and that is virtually gone now. E isso agora praticamente desapareceu. So yeah, my life is better. I feel like I'm a better person. A minha because of vida it. tá muito melhor, eu me sinto uma pessoa muito melhor. And when I was younger, I had a chance to get E baptized. quando era mais novo, eu tinha uma chance de ser batizado, mas The problem was I never understood how much God loves us. o problema foi que eu nunca entendi o tanto que Deus nos ama. But when I came back to God and He pulled me through that dark spot, Mas quando eu me voltei para Deus e Ele me tirou desse buraco, when I was in my room one night, quando eu estava no meu quarto uma noite, I just felt God's love eu só senti o amor de Deus pouring over me like vindo Water sobre like a mim, flood. como se fosse água, como se fosse uma cachoeira. that's the best I can explain it. Foi a melhor forma que eu consigo explicar. And then I finally understood E que eu finalmente entendi
how much o tanto He loves us. que Ele nos ama. Not just me, but all of you. Não só eu, mas todos vocês. And that's why this weekend, E é por isso que esse final de semana, because He came here for all of us, porque Ele veio aqui para todos nós, to take all of our sins. para tirar todos os nossos pecados. He became one of us E Ele veio e se transformou um de nós. and went through such horrible. E foi por Pain. uma dor inexplicável. That's how much God loves you. É esse Save o us tanto from que ourselves. Deus nos ama para nos salvar de nós mesmos. So that's why I want to follow Jesus. That's why I want É to por do isso que eu this. quero seguir Jesus, por isso que eu quero fazer o que Ele falou para fazer. That was one of the problems that I looked for previously. I looked for love. Porque esse era um dos problemas que eu tinha antes, que eu procurava amor And I always got disappointed e eu sempre ficava decepcionado. because the only one that truly, truly loves us so Porque o unconditionally único que consegue nos amar tanto, de forma incondicional, is Jesus. é Jesus. That's right. That's right. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jim. Obrigado, Jim. Each testimony is different Cada testemunho é diferente. because it's a personal relationship Porque é that we have with Jesus. relacionamento pessoal que nós temos com Jesus. And when we make that choice to follow E Jesus, quando nós fazemos essa decisão para seguir Jesus, we can go anywhere with God. nós podemos ir para qualquer lugar com Deus. Like Jim, I was saved when I was young Assim como Jim, eu fui salvo quando eu era muito novo and gave my life to Jesus. e dei a minha vida para Jesus. But I never thought I would be in Portugal someday. Mas eu nunca pensei que eu estaria em Portugal dia. So what could happen when we give our life to Jesus? Então, o que pode acontecer quando nós damos a nossa vida para When He Jesus? takes control, Quando Ele toma o controle, He transforms us into a new creation. Ele nos transforma em uma nova criação. All those old things are passed Todas away, as coisas antigas passaram and we are new creatures in e Christ. nós somos novas criaturas em And Cristo. that's what we celebrate by baptism. E é isso que nós comemoramos com o batismo. Amen. So let's get ready. Então vamos ficar prontos. Thomas, blijf daar beneden, Thomas. Michael, nee. Zet je voor met je hoofd. Weg hier. Naar beneden. All right. Jim, have you given your life to Jesus? Jim, você deu a sua vida You para confess Jesus. Jesus as Lord. Você confessa Jesus como Deus. You're going to live your life totally and completely for Him. Você vai viver a sua vida totalmente, completamente para Ele. Because Jesus said to baptize Porque those Jesus that disse follow para Jesus. batizar aqueles que seguem Jesus. And now baptize Jim Agora eu in the batizo name of aqui, Jesus, no nome de Jesus, in the name of the Father, em nome and the do Son, Pai, and the do Holy Filho e do Spirit. Espírito Santo. Praise the Lord. Yay. Yay. Okay, Praise the Lord. listen, Ok, ouço. the water is hot. A água está bem quente. If you have given your life to Jesus Se or você já want to deu- give your life to Jesus, Se você já deu a sua vida a Jesus ou quer dar a sua vida para Jesus, you have an opportunity to be baptized. você tem a oportunidade de ser batizado. We always open the door Nós sempre abrimos a porta for people to be para baptized if they pessoas want serem to. batizadas se elas quiserem. We have more towels. And we have more time. Nós temos mais toalhas. It's very cool. É algo, It's here all night. é algo para pensar. Ele vai estar aqui a noite Yeah, toda. we'll leave it running if you want to think about that. Nós vamos deixar aqui, se você pode, quer pensar sobre isso. So there may be people, there might be someone here Então,
Pode ser pessoas, pode ser alguém aqui that needs to recommit their life to que Jesus. precisa de dar a vida de novo To para re-give your life to Jesus. dar novamente a vida para So Jesus. I want to give you that opportunity right Então eu now quero te dar essa oportunidade agora, because I think it's important. porque eu penso que é importante. Because you may have been like Jim, Porque você pode ter sido como Jim, who went away from the Lord, que saiu, que fugiu de Deus. or you could be like Rita, Ou who você never pode knew ser Jesus. como a Rita, que nunca conheceu Jesus. Whichever way, De qualquer I forma, want to give you the eu opportunity. quero te dar essa oportunidade. So we're going to pray, Então agora nós vamos orar. and while we pray, I want you to reach out to the Lord. Enquanto nós oramos, eu quero que você fale com Deus. Father, we thank you for those that are here. Eu te agradeço por estão aqui. We thank you for Jim and Rita. Nós te agradecemos pelo Jim, pela Rita. We thank you for the work you're doing in their life. Te agradecemos pelo trabalho que você está fazendo na vida deles. We thank you for the work you're doing in all of our lives. Nós te agradecemos pelo trabalho que você está fazendo nas nossas vidas. We thank you, Jesus, that you came to earth. Nós te agradecemos, Jesus, que vieste à Terra You lived a sinless life. e viveu uma vida sem pecado You died on the cross, e morreu na cruz, but you were raised again. mas ressuscitou And you are in heaven now, e agora praying for está no us. céu orando por nós. And I thank you for that. E eu te agradeço por isso. Because you want us with you. Porque você quer nós contigo. Because you said, where I am, Porque there você you will be disse, also. onde eu estou, então vocês também estarão. And thank you for that, Então, Lord. obrigado For that promise. por essa promessa. So now, Então agora, we pray for these that are here. nós oramos por todos que estão aqui. That everyone has given their life to Jesus. Que todos aqui deram a vida a Jesus. And we're going to thank you for E it. nós vamos te agradecer a isso. And here's what I'm going to do. E agora é isso que eu vou fazer. Maybe you haven't prayed in a while. Talvez você não orou em muito I'm tempo. going to pray a simple prayer, and I want you to pray it after me. Mas eu vou fazer uma simples oração e eu quero que você ore junto. Lord Jesus, Deus, I thank you for this day. eu te agradeço por esse dia. I thank you for rising from the dead, Eu te agradeço por vocês todos mortos. for paying the price for me. Por ter pago o preço por mim. And now, Jesus, E agora, Jesus, I pray that you would cleanse my heart eu from oro que sin, você possa limpar o coração do pecado. that you would cleanse my mind. Que você possa limpar a minha mente. I pray that my faith would be stronger Eu oro que a minha fé seja mais forte. as I put my faith in you. Quando eu coloque a minha fé em ti. Thank you, Jesus, Obrigado, Jesus. because I trust you, Porque eu confio em ti. because I believe you, Porque eu acredito em ti. and I thank you for what you're going to do. E eu agradeço pelo que vai se fazer. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. That any man that is in Christ Para cada homem que está em Cristo. is a new creature. É uma nova criatura. Old things are passed As away. coisas velhas passaram. Behold, all things are new. E agora todas as coisas são novas. That's the promise we have. Essa é a promessa que nós temos. Jesus said in John chapter 3, Jesus disse em João capítulo 3. you must be born Você again. deve ser nascido de novo. You must be born Você again. tem que ser nascido de novo. That's what Jesus said. Foi isso que Jesus disse. If Jesus said it, Se Jesus disse, we have to do a it. gente tem que fazer. And so I hope you today, Então eu espero que você ore. you have done that. Você tem You feito have isso. prayed the prayer Você tem orado essa oração. and meant it within your heart. E mesmo no seu coração. And if you want to come talk to Se me, você quer falar com a gente, or Dan Taylor ou right falar here, com o Denteiro, vem ali. actually, Jim or Rita or anybody else here who knows Qualquer um Jesus, aqui que sabe de Jesus. just talk to them Só about it. fale com eles sobre isso. Because we want you to be with us one day in heaven. Porque eu quero que você esteja com a gente um dia lá no céu. Because where Jesus said, where I am, Porque Jesus disse, onde eu estou, there you will be. então você estará também. That's the promise we have. Essa é a promessa que nós temos. Amen. I hope you enjoyed our time. Eu espero que você aproveitou esse tempo. We're going to prepare to eat right now. Showtime. Alright. Go warm up, brother. And I don't know if it's going to rain Eu or não sei not. se vai chover ou não. We can eat inside, Nós podemos comer Or lá dentro outside. ou aqui fora. so we're going to set tables up on the Então nós inside. vamos colocar mesas lá dentro. So, and maybe on the outside. Então talvez All right. God bless you.